Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 72, referente ao assunto órgãos do sentido. Bom, o que seriam órgãos do sentido? São órgãos responsáveis pelas sensações através de estímulos externos. Nós temos 5 órgãos responsáveis por essas sensações: a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Os olhos são órgãos responsáveis pelo sentido da visão, e o nosso olho é envolvido por 3 membranas: a esclera, a coroide e a retina. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre cada uma delas. A esclera ou esclerótida é uma camada mais externa. Ela é conhecida como branco do olho. Então, toda essa parte branquinha aí ao redor da pupila, ela é a membrana responsável por fazer a forma esférica do olho. Então, o branco do olho é a esclera. Além do mais, ela serve como ponto de ligação para os músculos que fazem a movimentação do olho. Então, todos os músculos e nervos que fazem o olho girar, né? Ele está contido na esclera, né? Então, ela serve como ponto de ligação. Todos os ligamentos estão acondicionados na esclera. Na região anterior do olho, a esclera se apresenta transparente e com uma curvatura maior, formando a córnea, tá? Então, nós temos aí a córnea, que ela é fina, ela é transparente e a gente não consegue ver, né? Tanto que quando a gente vai fazer um transplante de córnea, a gente tira só essa camada transparente, é ela que é transplantada. Logo abaixo da córnea, nós encontramos um líquor aquoso que preenche toda uma câmara, toda uma cavidade, que a gente chama de humor aquoso. Então, dentro do olho, ele é preenchido por esse líquido, tá? Esse humor aquoso. É como se fosse uma uva. Se a gente espremer a uva, vai sair o quê? Vai sair uma polpazinha de dentro, né? Uma gosminha de dentro, que é o fruto. Então, o olho é a mesma coisa. Se a gente for espremer esse olho, vai sair todo esse líquido de dentro, que parece uma uva. E o coroide? O coroide é uma membrana localizada abaixo da esclera e ela é rica em vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam as células do olho. Então, a principal função da coroide é a nutrição das células do olho. Na região anterior da coroide, a gente encontra a íris. A íris é a parte colorida do olho. Então, quando o olho é castanho, é preto, é azul ou é verde, é a íris que é colorida. Nós estamos nos referindo à íris, tá? E não à pupila, porque a pupila é o centro da íris, é aquela bolinha pretinha que tem no meio do olho. E aí, nós temos bem no centro da íris, então, a pupila, que é justamente por onde a luz penetra no globo ocular. Então, toda vez que a gente olha para alguma coisa, algum objeto, essa luz penetra no nosso globo ocular através da íris. A íris tem a capacidade de se contrair graças a músculos controlados pelo sistema nervoso autônomo, que é aquele que age independente da nossa vontade. Nós também já tivemos uma aula sobre isso. Então, o sistema nervoso autônomo é aquele que realiza movimentos independente da nossa vontade. E a contração da pupila é uma delas. Então, quando a gente apaga e acende a luz, a gente tem aí movimentos de relaxamento e contração da pupila. Vocês podem ver que quando a gente apaga a luz, a pupila se dilata, né? Fica maior a bolinha. E quando a gente acende a luz, a pupila se contrai. Então, ela fica bem pequenininha, certo? E aí, por fim, a gente tem a retina. E a retina é a camada mais interna do olho. Ela fica lá dentro, a gente não vê ela, a não ser que seja por um exame. É nela que a gente encontra 2 tipos de células especiais fotorreceptoras,
que são as células que vão receber o estímulo de luz proveniente do ambiente externo. São eles bastonetes e cones. Essa camada, ela corresponde ao fundo do olho. Então, quando a gente vai lá no oftalmologista, ele pede para fazer um exame de fundo do olho. O que significa isso? Ele está examinando a retina, para ver se a retina não tem nenhum problema de receber esses estímulos fotorreceptores e se essas células bastonete e cone estão normais. E as partes internas do olho? Bom, nós temos algumas estruturas transparentes existentes no interior do olho, que permitem luz, né, atravessando o globo ocular e chegando até a retina, que é sensível ao estímulo de luz porque tem os fotorreceptores. Essas estruturas são o cristalino, córnea, o humor aquoso e o humor vítreo, que nós já comentamos nos slides anteriores. Então, na ilustração ao lado, nós temos o olho e podemos observar então cílios, pálpebra superior, a córnea, que é transparente, a íris, que é a parte colorida, a pupila, que é o meio da íris, a esclera, que é o branco do olho, e a pálpebra inferior. E abaixo nós temos um olho lateralmente, onde nós podemos ver a pupila, a íris, os ligamentos que estão na esclera, que permitem o movimento do olho, a córnea, que é a parte mais externa, a esclera, que é o branco do olho, a retina, que é no fundo, né? O nervo, a mácula. Então, nós temos aí os componentes, o olho incompleto. E aí, nós temos na figura ao lado como é que funciona o mecanismo da visão. Então, nós temos os raios de luz refletidos do objeto, né, que a gente visualizou externamente. Eles atravessam os nossos olhos, né, eles entram e atravessam os nossos olhos, atravessam córnea, pupila, os humores, que é aquele líquido que tem dentro do olho, e o cristalino, e chegam até o fundo do olho, que é a retina, onde existe o que, gente? As células que vão receber essa luz, os bastonetes e os cones. Chegando na retina, essas células fotorreceptoras, elas vão transformar essa imagem em impulsos nervosos, né? Então, essas células lá da retina transformam essa imagem em impulso nervoso e envia para o cérebro através do nervo óptico, né? Esse nervo leva essa imagem até o cérebro e o cérebro processa essas informações, cor, forma, tamanho, posição, que são interpretadas fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista na posição correta. Então, abaixo nós temos aí uma árvore. Então, eu vejo uma árvore, essa luz, né, esse objeto focado, ele vai entrar no meu olho, atravessar todas as estruturas até chegar na retina. Chegando na retina, ele chega de ponta cabeça, tá, gente? Porque o nosso cristalino, nosso cristalino e a pupila, eles são lentes, né, gente? Então, ele funciona como uma máquina fotográfica. Então, a imagem é invertida. Só que essa imagem que a retina recebeu através das suas células fotorreceptoras, ela vai enviar essa imagem em forma de impulso nervoso pelo nervo óptico e o nervo óptico caminha até o cérebro. Chegando no cérebro, o cérebro processa todas essas informações, tipo verde, tronco marrom, né, é uma árvore, enfim. E aí devolve essas informações interpretadas, né, para que a gente possa focar o objeto na posição correta e compreender o que é. É um processo muito rápido, leva segundos, né, porque a gente olha e já vê o que é e consegue detectar o que é, né, então é tudo muito rápido. E aí a gente verifica a imagem na posição correta, né. Quais seriam as partes acessórias do olho? Então, nós temos a pálpebra, né, que é essa dobra aí, toda vez que a gente pisca,
A gente aciona a pálpebra, elas possuem cílios com a função de proteger o olho de qualquer partícula de poeira, né, ou outras agressões, além de lubrificar o nosso olho com a lágrima, né? E a conjuntiva? A conjuntiva é uma membrana fina, que é essa partezinha vermelha que a gente vê dentro do olho, que a gente vê quando tem anemia, né, para ver se ela tá bem vermelhinha. Ela reveste toda a parte exposta do globo ocular e superfície interna das pálpebras. O aparelho lacrimal, ele produz lágrima, né? Através da glândula lacrimal, que é uma glândula exócrina, que produz substâncias para fora do corpo. E fazem parte também desse aparelho os ductos e os canais lacrimais, que transportam e drenam a lágrima. Se vocês observarem no cantinho aqui do olho, perto do nariz, tem um furinho. E esse furinho são ductos que drenam a lágrima. Então, parte da lágrima escorre, né, pelo rosto, mas outra parte é drenada, né? E ela é drenada para esse furinho que tem uma comunicação também com o nariz, por isso que o nariz escorre quando a gente está chorando, tá? É a lágrima que acabou sendo drenada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças, né, da visão. Então, nós temos como principais a miopia e a hipermetropia. A miopia, ela é uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Então, nesse caso, há um afastamento da retina em relação ao cristalino. Com isso, a imagem, ela se forma antes da retina e ela vai distorcer essa imagem. Então, o míope, ele tem grandes dificuldades de enxergar objetos distantes. Por quê? Porque a imagem, ela se forma antes da retina. Então, o objeto próximo, ela consegue verificar bem, ela enxerga bem. Mas objetos distantes, como essa imagem se forma antes da retina, ela enxerga essa imagem distorcida. Como é que pode corrigir? Então, a gente tem cirurgia e tem também lentes divergentes, né? Que são lentes ópticas que podem ser usadas aí internas ou externas através do óculos. A hipermetropia já é um defeito oposto à miopia, ou seja, aqui há uma diminuição do globo ocular. Então, nesse caso, a imagem de objetos próximos é formada além da retina, então passa a retina, fazendo aquelas imagens não sejam formadas com nitidez. Então, a pessoa que tem a hipermetropia, ela não enxerga de perto. Tá? Então, ela consegue enxergar longe, mas os objetos próximos ela não consegue, porque a imagem passa da retina. A correção também é realizada pelo uso de lente convergente, tá? Que pode ser interna, aquelas lentes internas, lentes de contato que a gente chama, ou as lentes externas através do óculos. Aqui embaixo nós temos então como é a visão de um míope e de quem tem hipermetropia. Então, nós temos do lado direito a visão do míope, né? Então, ele enxerga bem a moça, mas os coqueiros ele enxerga